Bem, estamos iniciando mais um podcast, o Vale em Pauta. Aqui conosco, o William, o Hildo na parte técnica e o nosso convidado de hoje, que é o Fábio Cardoso Júnior. William. Vamos lá, Dr. Cristiano, estamos aqui com o Tatu, ele que é um registrense barra pariquera, né? Podemos dizer assim, porque todos sabemos, né? Batemos várias vezes nessa tecla de que antigamente nascia-se lá em Pariquera Sul, né? No ano de 1984, ele é técnico em enfermagem, vereador por 2 mandatos e vice-prefeito eleito para o mandato 2025 e 2028. E o Tatu, reza a lenda, nós vamos chegar lá já ainda, né? Que ele gosta também, doutor, de um pagode, de um samba, pagodeiro. Ele toca muito bem, canta muito bem, né? Como é que é essa história aí, Tatu? Primeiramente, quero agradecer ao Dr. Cristiano, William, Hildo, pelo convite de poder compartilhar um pouquinho da nossa trajetória e dos nossos pensamentos. Então, essa história aí é interessante porque dos 12 anos até mais ou menos uns 25, o samba, o pagode teve na minha vida. A gente fez alguns grupos que começaram assim, com molecagem mesmo. O primeiro grupo foi lá na Vila São Francisco, chamava Pequeninos do Samba. Olha aí, a galera deve lembrar, né? O pessoal e aí, tá em casa aí. Deve. Aí depois veio o grupo Expressão, veio o grupo Renovação. A gente também deu uma viajada assim pelo mundo do forró universitário, as bandas de carnaval, escola de samba, bloco. Então, eu gosto muito dessa coisa da música, tive essas experiências na noite e foi inclusive enriquecedor para aquilo que a gente vai enfrentar agora, desafio. Essas experiências nos fazem entender a realidade, principalmente do pessoal aí que trabalha com música, com cultura, sabe da dificuldade que tem. Mas essa é a história do pagode na minha vida. Bom, eu ainda gosto muito. Nessa linha ainda, aproveitando o gancho, estou há 40 anos aqui entrevistando, batendo papo com o pessoal. Eu acho que os grupos musicais aqui sumiram praticamente em registro. As bandas que tinham, os conjuntos, sei que é do ramo, vocês vão fazer alguma coisa na prefeitura para voltar a incentivar isso? Eu acho que as pessoas sempre me reclamam muito é dessa falta de apoio. Como assim o apoio? Eles falam assim, ó, a gente não tem nada contra de vir um artista renomado, nacional, e aí o pessoal pagar 100, 200 mil. Mas quando o pessoal vai convidar os músicos locais, que são caras que investem em instrumento, em equipamento, ensaiam, tentam fazer uma boa infraestrutura, criar um bom portfólio, os caras querem pagar 300, 500 reais, quando muito 1.000, 2.000 reais. Então isso desanima um pouco. Por quê? Tem um pessoal que trabalha com música, que é daqui de Registro e do Vale do Ribeira, que eles vão para Curitiba, Santa Catarina, outros estados, e lá eles são reconhecidos com status de artistas. E aqui é como se eles fossem banda de fundo de quintal. Isso vai desanimando, por quê? Porque é uma carreira que exige dedicação, ensaio, infraestrutura, e muitas vezes o cara tem família, precisa cuidar e não tem como conciliar. Vamos voltar no passado, fazer uma pergunta. Você, o teu nome é e todo mundo te conhece por Fábio Tatu. Explica a história do Tatu para o ouvinte, o pessoal que está ouvindo o podcast, saber. Isso é engraçado. Eu sou, como diz o William, nascido no Hospital de Pariquera Sul, mas sou registrense desde o nascimento. 101%. 101%. E me criei ali, até eu casar, eu morei na Vila São Francisco. E ali, o pessoal de vila sempre tem essas brincadeiras de criar apelidos. E quanto menos você gosta do apelido, mais esse apelido pega. Hoje é o bullying que eles falam. Isso. Então, no nosso tempo, qualquer traquejo, trejeito que você fazia, e eu tinha o costume de ficar com o dedo no nariz. E aí, olha lá, o tatu do nariz, o tatu do nariz. E da mesma forma tinha lá o Billy Ranho, o Canelinha, o Grilo, o Índio. Então, eu não gostava do apelido. E o apelido pegou. Depois de um tempo... Você incorporou? Incorporei, fui acostumando. As pessoas não conseguem dissociar o Fábio sem o tatu. Se falar só o nome Fábio Cardoso Júnior, as pessoas não conhecem. Depois conheci o podcast era Fábio Cardoso Júnior. A turma ficou olhando quem é Fábio Cardoso Júnior. E aí você assumiu o apelido e acabou a graça, né? Acabou a graça. Maguila, que faleceu recentemente, tem uma história muito parecida, né? Ele, boxeador no início de carreira, o pessoal falou, parece aquele macaco lá que chama um desenho, né? Um personagem de desenho animado que parece o Maguila. Salvo engano meu, é um desenho dos anos 60.
E aí ele falou, eu vou assumir essa bronca, eu vou assumir esse apelido aí. E é engraçado que assim, lógico, eu não tinha esse porte que eu tenho hoje, essa largura. Mas eu sempre fui assim, miudinho, baixinho, né? Mais entroncadinho assim. Então, pra corroborar com a história do tatu, tinha a história do tatuzinho da Ilha da Fantasia. E aí, de certa forma, as pessoas que não sabiam do histórico original associaram o apelido com isso. E aí foi pegando cada vez mais ainda o tatu. Aí não teve jeito. Bacana. Eu lembro da sua primeira campanha que tinha um adesivo que falava assim, tatu é gente nossa. Eu falei, caramba, quem que será que é um cara que chama de tatu? E aí criou uma grife tão forte que a cidade hoje conhece o tal do tatu. Né? E aí você foi estudar, como é que foi a história? Eu fiz tudo por aqui. Eu estudei no Antônio Fernandes, depois fui para a Fundação Bradesco, fiz o ensino médio. Aí, doutor Cristiano, eu até tentei, fiz uma tentativa de fazer Federal do Paraná, 2001. Eu não passei, vim pra cá e a gente tinha essa banda de forró universitária à época, chamava Gandaeira. Lembra que o Jucinho, sabe o Jucinho, capoeira? Eu tava pra ir embora, falei, vou embora, vou tentar fazer cursinho, vou estudar, vou pro Paraná, que a época era o que a gente tinha aqui, nesse comecinho dos anos 2000. E aí ele veio com um papelzinho e falou assim, ó, Tatu, tem um processo seletivo, um concurso aberto pra agente de saúde aqui no postinho. Paga bem, pagava 2 salários mínimos, é do lado da sua casa, a gente pode continuar com a banda e tal. Falei, vou fazer isso aí. E aí eu entrei. Na época era uma prova. Depois da prova, a gente tinha um teste de aptidão lá das coisas da saúde e tinha uma terceira etapa. Sabe qual era a terceira etapa? Votação no bairro. Aí você ganhou. Eu fui eleito agente comunitário. Eu passei em primeiro lugar na prova, passei na prova de aptidão lá e fui eleito o agente comunitário de saúde do bairro da Vila São Francisco. Isso foi em 2002. Então desde aquela época você já tinha um apelo popular. Então é engraçado que às vezes da música, né? Liderança, né? Você vai achando, depois você vai vendo o histórico. Eu fui representante de sala no ensino fundamental, fui representante de sala no ensino médio, fui presidente da comissão de formatura no ensino médio. E aí depois, quando eu fiz, né, na história da saúde, eu fui agente comunitário, depois eu fui técnico de enfermagem. Eu fui presidente da comissão de formatura do curso técnico de enfermagem. Aí você fez o curso técnico aqui? Fiz o curso técnico aqui no Instituto Sorocabana. Isso já era 2005 para 2006. E aí continuei. Então tem esse histórico de liderança. E aí eu era o vocalista da banda. Então eu que fazia, muitas vezes negociava os nossos shows. E eu entrei nessa trajetória na saúde, como agente comunitário, depois fiz o curso técnico em enfermagem. De lá para cá são 22 anos. Passei no concurso público depois da prefeitura mesmo, o processo seletivo virou um concurso público. Trabalhei no Hospital São José, trabalhei no Hospital Regional de Pariquera Sul, também concursado. E hoje, há 9 anos, sou concursado servidor público federal, lá no Campus Registro do Instituto Federal, também como técnico em enfermagem. E aí, depois de um tempo, né, eu fiz o nível superior. Hoje eu sou tecnólogo em gestão de recursos humanos, sou pós-graduado em gestão pública, saúde pública, psicopedagogia. E estou aí procrastinando para terminar um curso de sociologia, que eu ainda estou deixando ele lá na gavetinha. Muita atividade, hein? Bastante. E essas lideranças aí, você falou muito bem da parte do seu viés de saúde e tal. Foi uma revolta você ter entrado na política, ou você era aquele cara que acompanhava e sempre pensava em fazer algo diferente através do instrumento política? Veja só, eu não pensava em entrar na política ativamente. Meu pai foi candidato a vereador em 2008. E aí, eu ajudei ele lá. Só para deixar claro, quem que é seu papai? Meu pai, Fábio Cardoso da Vila São Francisco. O mesmo nome, né? Mesmo nome. Aí ele foi candidato a vereador. Ali o pessoal achava que ele é uma pessoa gente boa ali do bairro, que podia ter uma... E teve na época, acho que 150, 160 votos. E eu ajudei ele, assim, de certa forma, mas bem timidamente. E aí eu estava no hospital. Em 2012, o Petrônio, era meu amigo, médico, e me pediu para ajudar. Já meio que coordenar algumas reuniões com o pessoal da enfermagem e tal. E aí a coisa foi meio que... Ganhando corpo, pegando preço. Isso em 2012, ele foi eleito, tudo. 2014 eu estava no Hospital Regional de Pariquera, pronto-socorro. E tinha um técnico de enfermagem junto comigo, que ele era vereador em Cananéia.
E ele falou assim, Fábio, pô, eu queria te apresentar umas pessoas aí, uma assessora de um deputado e tal. E eu falei, quem que é? Bruno Covas. E a gente foi no gabinete, o Bruno Covas era deputado federal e secretário estadual de meio ambiente, se eu não me engano. A gente conheceu ele, gostei muito da história dele. Eu estava entrando na igreja Bola de Neve e ele me falou, ó, eu conheço uma pessoa lá em Registro, tem uma liderança lá, que é o pastor da igreja Bola de Neve. Eu falei, pô, tô começando a frequentar a igreja. Pô, vocês podiam fazer uma parceria lá e me ajudar. Eu falei, ah, vamos ver isso aí. E a gente fez, naquela época, a campanha para ele aqui. Fizemos o Bruno Covas e o Fernando Capês, 2014. Os dois foram reeleitos. Capês, deputado estadual, Bruno Covas, deputado federal. Nós meio que montamos aí, pegamos o gosto do negócio. Em 2016, eu falei assim, não, vou ser candidato. E aí, houve uma conversa, né, até com o pessoal da liderança, da igreja, para representar um segmento também, né? Conversei com o pessoal da saúde, que eu já tinha bastante, eu falei assim, e aí, o que vocês acham? O pessoal falou, não, nós precisamos aí de uma liderança que esteja mais perto da gente, uma coisa jovem. E aí eu conversei bastante com minha esposa já na época, arriscamos e deu certo. Em 2016 eu fui eleito, 566 votos, daí pra lá não teve jeito, o bichinho picou e aí ficou. Quantos filhos você tem? Dois filhos. 2 meninos, 2 meninas? O João Pedro, que essa semana agora vai fazer 15 anos, e a Manuela, que tem 6 anos. E você continua com a música ou parou? Agora, a música ela só faz parte da minha vida na brincadeira em casa e no viés eclesiástico. Eu lidero um ministério dentro da igreja que trabalha com música, que é um ministério chamado Batucada Abençoada. A gente faz o evangelismo através daquilo que as pessoas não entendem, dentro do carnaval. E também é batucada de samba, tipo escola de samba, mas a gente chama de Ministério de Evangelismo. Bom, você tá... Pode falar. Só time de futebol, para o pessoal saber o pormenores da vida. Você torce pra Sou quem? São Paulino, camisa pesada, tricampeão mundial, aquela que enverga varal. Pensei que você era santista. Aqui dá muito santista, né? Meu avô, bastante conhecido na cidade, Adélio Cardoso, do mundo do futebol, ele santista nato também, aqui, roxo. Mário do Ribeiro, santista, estão todos alegres. E aí, vamos lá. Doutor, você estava falando sobre a sua entrada, o que te motivou a política, como é que foi, bacana. Hoje você está no Republicanos, que é um partido de direita, ninguém nega isso, né? Mas você iniciou, eu lembro que você ficou um bom tempo no PSB, Partido Socialista Brasileiro, no qual é um partido que já esteve lá no Foro de São Paulo. Para quem não sabe, o Foro de São Paulo é um clube, uma espécie de clube da esquerda fundado pelo PT em 1990. E aí? O povo quer saber, o Fábio Tatu é de esquerda ou é de direita? Qual é o espectro político? Então, veja só, eu tenho, não é dificuldade, eu acho que as pessoas têm dificuldade de entender um pouquinho esse meu campo de visão. Eu não me considero nem de extrema direita, nem de extrema esquerda. Eu tenho valores conservadores, como cristão, mas eu respeito as pessoas e eu penso sempre nas pessoas. O que acontece? Eu fui eleito pelo Cidadania, que na época era o PPS. PPS, lembra? Que era a continuação do Partido Comunista. Então, veja só. A minha entrada, eu tive até hoje, essa é a 4ª filiação. Eu filiei junto com meu pai lá no PSC, em 2008, para compor... Partido Social Cristão. Partido Social Cristão. Quando foi em 2016, eu precisava de um partido... Que desse um respaldo. Apesar da inexperiência como mandato eletivo, eu sempre gostei de observar todas as coisas e fazer conta. E a gente sabe que eleição hoje também tem que fazer conta. Não adianta só você ter uma base boa. Veja como subiu o corte do número de votos dessa eleição municipal. Sim. Então, à época, eu me lembro que eu estava dentro do grupo do Fantin, à época, e vários partidos foram me procurar. E eu pedi para a lista das chapas. E as coligações, eu falava, olhava lá o PSDB na época, tinha 4 vereadores eleitos, um monte de gente. Eu falei, aqui eu não vou conseguir. Eu sabia, eu tinha comigo a noção que eu era um candidato com uns 500 votos. Aí eu fui olhando. A coligação que mais me atraiu foi uma coligação que tinha o PPS, o PSD e o PRB, eu acho, na época, que depois virou Republicanos.
E eu falei, na época, o Elcio Rigante. Eu falei, Elcio, é nessa chapa que eu quero ir aqui. Qual que é o partido que eu consigo? E o Elcio era o presidente do PPS. Falou, então você vai comigo aqui. E deu certo. Não, de verdade, não li nem a cartilha à época. Não li estatuto, não li nada. Eu fui na... de um espectro Não, político. eu fui na conta mesmo. Usou a legenda. Usei a legenda e fui na conta mesmo. Aham. Beleza, fui eleito. Depois de eleito, eu falei, bom, agora o que é uma das funções do vereador? Vou buscar recurso. Eu fui no gabinete dos deputados, então, na época do PPS, mas nem um café me ofereceram. Não tinha ninguém com um relacionamento com o Vale do Ribeira. O cara chegava, primeira coisa, ainda tem até hoje o gabinete assim, viu? O cara chega até hoje e pergunta quem tá aí. Ah, é fulano. Vamos ver quantos votos a gente teve na última eleição lá. Se o cara não teve votação expressiva, nem café te oferece. É verdade. Nem café te oferece. Isso é real, doutor. Para meus amigos, né? Que o cara vale quantos votos ele tem. Exatamente. Infelizmente ainda, você vale aquilo que você pode oferecer. Sim. Então, beleza. Eu fui lá, falei, ok, tudo bem. 2017 isso, eu eleito. Tava com um monte de ofício na mão, a época, toda vez que eu ia para São Paulo, E animado. massa animado e tal. Né? Encontrei um amigo de Guape, o Ney Forati. Na época ele já era assessor do Márcio França, fazendo transição para o Caio França. Falou, cara, posso te apresentar um amigo aqui meu, aqui, deputado, que eu sou assessor dele aqui. Eu entrei no gabinete, rapazinho jovem e tal, tinha sido vereador uma vez, foi deputado no primeiro mandato. Aí eu cheguei com ele e falei, ó, qual que é a sua principal demanda? Eu falei, ó, nesse momento eu queria ajudar a cidade com uma ambulância. Na época o São João estava sem ambulância. Tô com uma demanda aqui, eu preciso de uma ambulância. Ele falou, vou te mandar essa ambulância. Eu falei, é sério? Vou mandar essa ambulância, daqui. 6, 7 meses depois a gente estava assinando lá no Palácio. Na época o governador Geraldo Alckmin, o prefeito, eu, o Dr. Petrônio, o pessoal do São João, Serginho. Eu falei, cara, comecei a ter relacionamento. Então nunca foi, William. Aí você mudou pro PSB. Nunca foi por ideologia ou pela cartilha. De verdade, eu não nego pra ninguém isso. Nunca foi por ideologia. Aí, o que acontece? Relacionamento. O Caio virou um amigo meu. Amigo. Então, eu por várias vezes, eu disse a ele, Caio, 2018, 22, que foram as eleições, falei, Caio, eu faço a sua campanha. Você pode reparar, em momento nenhum, nem em 18, nem em 22, eu fiz campanha pro governador, que era da esquerda, pro presidente, que era da esquerda. Teve uma representante aí do Partido dos Trabalhadores que uma vez me cobrou. Pô, como assim, meu? Você só coloca no seu material a foto do Caio França? Eu falei, sim, porque ele é o meu candidato. Eu não tenho obrigação de fazer a campanha pro partido inteiro. Isso porque 2018 teve o Márcio França, né? Sim. O pai do Caio, né, veio como governador. Então, assim, eu fiz a campanha Seria pra ele. natural, né? Então, assim, agora, eu me identifiquei, o Partido Republicano é um partido que eu me identifico mais, se for pensar ideologicamente. E assim, teve a referência do Rafa, que é um parceiraço meu, que é o presidente municipal, que fez o convite. Dentro daquilo que a gente pensou no próprio escopo da campanha, era muito mais interessante que o vice-prefeito da chapa com Samuel fosse de um partido mais alinhado com o governador. Então a gente pensou em tudo isso. Eu acho que a gente não pode ser hipócrita na política. A gente precisa pensar a política como um todo. Dentro de uma questão de eleição, você não pode pensar só no ideológico por ideologia. Porque tem muita incongruência. Tem muita gente que fala que é de direita e na prática vive uma vida, com perdão da palavra, desgraçada. Praticamente tudo aquilo que a esquerda prega. Então eu acho que assim, as pessoas que estão interessadas, hoje eu tenho um partido que se chama Registro. Hoje a gente vai buscar recursos, seja no governo estadual, com o nosso governador, mas vai buscar também recursos, que a maior fatia do recurso está no governo federal. Então eu não posso me dar o luxo de, porque eu não comungo da mesma ideologia das pessoas que estão no governo federal, de deixar minha cidade de lado no momento que ela mais precisa e não ir captar recursos. E se para isso for preciso sentar à mesa e conversar, e tirar foto e gravar vídeo, nós vamos fazer. Agora eu vou
colocar uma questão aqui, contar uma historinha. Eu tomo café só em padaria. Cada hora eu estou numa padaria. Eu gosto muito de tomar café com pão na chapa. E eu estava numa padaria da cidade tomando café, William, com mais 3 conhecidos. Estavam batendo papo de futebol. Isso era tipo 7h30, 8 horas. Aí chegou, sentou o vereador Tatu na mesa. E começou a falar. Isso faz uns 6 meses, 7. Eu sou candidato a prefeito de qualquer jeito. Todo mundo ficou olhando, eu falei, como é que... Não, eu sou candidato a prefeito. Eu não quero mais ser vereador, eu sou candidato a prefeito. Eu estava na mesa, tem mais 3. Eu não vou dar o nome deles, porque talvez eles não queiram... Testemunho ocular. Aí ele perguntou, eu sou candidato a prefeito. Aí, tudo bem, eu vi aquela história, saímos. E de qualquer jeito eu sou candidato a prefeito. Aí, quando chegou a tarde, 2h30, eu estava no Banco do Brasil. Fui fazer um depósito. Chegou um conhecido meu e falou, você sabe quem é candidato a prefeito? Falei, quem? Tatu. Falei, é mesmo? Eu já sabia, ele tinha me falado ele mesmo. Espalhou na cidade, você era o candidato a prefeito. Bom, reviravolta na política, etc. Você saiu a vice, foi eleito. Fica a pergunta, o teu sonho é ser prefeito? Acho que sonho, eu trabalho... Você falou que você sonhava em ser prefeito, aquela expressão era tua. Sim. É que assim, eu encaro tudo como um propósito. Um propósito. Eu acredito que as coisas vão acontecer no tempo que Deus permitir que as coisas aconteçam. Nesse tempo, eu tinha o desejo, naquela época eu tinha o desejo, quero ser candidato a prefeito. Mas, como eu disse, não é o meu, só o meu, egoísta, apenas o que eu quero para mim. Eu precisava analisar o que é o melhor para a cidade naquele momento. Quando o Samuel se coloca à disposição, porque eu encaro isso, viu? Acho que o Samuel nos deu a oportunidade se colocando à disposição. Eu acho que seria muito mais cômodo para ele não se candidatar. Estava ali, ele tem uma história. 2 vezes prefeito, melhor prefeito do estado de São Paulo, 2 vezes deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, deputado federal 2 vezes, secretário-chefe da Casa Civil do estado de São Paulo. Olha a história desse homem. Ele tem uma história, então assim, e a nossa cidade está numa situação É isso que eu ia falar. horrível. É um rojão, né, que ele vai assumir. Então, assim, problemático. Não era muito mais cômodo que ele terminasse a sua carreira como servidor público, aposentasse, e ele aceitou o desafio. E ele nos deu uma oportunidade. Eu falei, eu quero fazer parte desse projeto. Mas se o cavalo passar viário, você monta. Mas eu acho que assim, hoje o meu desejo é estar à disposição e ajudar o Samuel a fazer a melhor gestão que essa cidade aqui já teve. Eu tenho certeza que ele tem essa competência, essa experiência, e eu quero estar do lado dele, para ajudar, para auxiliar, não para tomar a frente. Eu tenho total clareza hoje que o Samuel é o prefeito da cidade, eu sou o vice-prefeito, quero ser um fiel escudeiro, um aliado leal, e aquilo que me for colocado para fazer, eu quero fazer da melhor forma possível, para que a gente possa fazer a melhor gestão dessa cidade, e dependendo do tempo, e aí o tempo vai correr, se é 4, 8, nós vamos analisando um passo de cada vez. Se a gente quiser dar os 2 passos com a mesma perna, a gente acaba caindo. E eu falei isso hoje para uma pessoa. Tem político aqui da nossa região que tinha tudo para ser um foguete e não soube acompanhar o tempo certo, não teve o time do que as coisas pediam naquele momento, quis ultrapassar aquilo que lhe era cabível e perdeu. E hoje não se elege nem para... Eu vou na linha do doutor aí pelo seguinte, Tatu. Sabemos que o Samuel é o tipo de político energético. Ele tem um modus operandi rígido, né? E é o seguinte, porrada e peão, o povo quer saber. O Tatu também é. O Tatu gosta de dar uma porrada na mesa e fazer o negócio acontecer. As casas de apostas dizem que Samuel Moreira e Fábio Tatu não terminam juntos esse mandato. Algo vai acontecer nesse meio aí. O que você teria a dizer sobre essas afirmações? William, olha, eu estou acostumado a frustrar as expectativas negativas a meu respeito. Teve muita gente que falou que eu não ia me eleger na primeira vez,
eu me lembro, eu estava num determinado bairro, há uma semana, em 2020, na reeleição, e uma pessoa falou assim pra mim: pô, Tatu, você fez um baita de um mandato, mas você foi burro demais, cara. Pô, você escolheu ficar nesse partido, sozinho, montou um grupo ruim. Cara, infelizmente, sua carreira política acabou. E eu fui reeleito com a maior votação do Vale do Ribeira. Mais uma vez as pessoas falaram assim: Samuel não vai te dar oportunidade para você ser vice-prefeito. E eu frustrei essas pessoas mais uma vez. Estamos fazendo uma transição, uma composição, onde eu tenho gostado muito da abertura do diálogo que o Samuel tem dado. As decisões são dele, mas a gente troca ideia, aceita aquilo que a gente conversa, que faz, e depois ele analisa e toma as decisões. Então eu estou pronto para frustrar mais essa expectativa aí e a gente fazer um bom mandato juntos. Certo. Você foi vereador com 2 prefeitos. Qual a tua avaliação da administração Fantin e a tua avaliação da atual administração? Olha, administração Fantin, o Fantin, a diferença crucial é que ele não tinha meio termo, ele resolvia. Eu não posso, falando, hipocrisia comigo não rola muito. Você sentava para conversar uma coisa com ele, era sim ou não. Eu me lembro, no início do mandato, eu fui agente comunitário de saúde e eu falei, no início, prefeito, eu tenho uma demanda que eu prometi, poucas promessas, eu fiz um compromisso com meus amigos agentes comunitários de saúde, com meus colegas de trabalho, que nós iríamos retomar um incentivo adicional que no seu primeiro mandato foi tirado. O senhor mandou um projeto para a Câmara, tirou esse incentivo, e é um recurso do governo federal que vem, que o prefeito ele pode gastar com outras coisas, mas preferencialmente tinha que pagar em pecúnia, como se fosse um 14º, esse incentivo. Ele olhou para mim e falou assim: Tatu, esqueça isso aí. Desse jeito. Eu falei, não posso esquecer. Eu fiz pouquíssimos compromissos. Ele falou, então nós vamos começar mal já. Eu falei, então, infelizmente, vamos começar mal. 8 meses depois, nós aprovamos na Câmara. Eu fazia reuniões semanais. Você ganhou o braço de ferro. Com os agentes comunitários. Né? E assim, eu sempre vivo nessa questão. Então, mas só que assim, ele tinha uma coisa. Ele falava, ele ia até o final. Infelizmente, eu conheço o Nilton há 30 anos. O Nilton foi meu professor, ia me buscar em casa para jogar bola. E as pessoas tinham uma expectativa. Ele também tem uma história. Vereador, inclusive ele da falou Câmara, isso. Você assistiu? Vice-prefeito, Assisti. Ele assisti. falou isso aí. Mas assim, eu acredito que quando chegou a hora, e algumas pessoas já tinham me falado que tinham trabalhado com ele, quando chegou a hora dele ter a caneta na mão mesmo, eu acredito que ele falhou. No momento de bater e dizer, aqui agora é comigo. Porque em vários momentos, as coisas ficam turbulentas, e é aí que você conhece o piloto. E nesses momentos cruciais, na minha opinião, ele falhou. Não como pessoa. Como pessoa, eu acredito que o Nilton é o mesmo Nilton. Eu não consigo ver maldade. Infelizmente, em alguns momentos, por exemplo, na campanha, eu acredito que ele se deixou comandar por outras pessoas, outras forças. E a equipe dele? Ruim. Porque eu acho que ali dentro, como se você não tem uma boa liderança, uma liderança firme, fica meio assim, cada um vai procurando criar a sua própria liderança. E eu aprendi uma coisa, bíblica até, que casa dividida não prospera, o reino dividido não subsiste. Então se numa tribo tem muito cacique, as pessoas não começam a não saber de quem vem a direção que é para seguir. Então muitas vezes um diretor pensava uma coisa, outro diretor outra, não há comunicação efetiva entre as diretorias e não tem uma liderança para falar, opa, agora é comigo aqui. Peraí, como é que funciona isso? Você tem uma diretriz para seguir. Você acha que você segue por aqui, o doutor acha que segue por lá? Não, vamos seguir todo mundo por aqui. Então acho que essa é a maior diferença. É claro que no quesito
transparência, nenhum dos dois foi bom. Mas está aí, as contas, o Tribunal de Contas, as investigações policiais confirmam também uma diferença grande. Agora, por exemplo, resultados. O Fantin apresentou mais resultados que o Newton. As coisas no Newton, elas... E não faltou recurso, viu? Foram conseguidos, os vereadores foram buscar... Mas hoje está a situação caótica, a prefeitura. Então, eu não consigo entender. Está sem dinheiro para Não, nada. não é só sem dinheiro. Está no déficit. A gente está todo dia olhando ali e cada dia mais a situação é mais apavorante. Inclusive a gente está pensando numa forma de fazer, e acho que os canais de comunicação serão muito importantes, para que não é que você vai fazer um mandato de justificativas. Nós entramos para resolver problema. Mas assim, em determinado momento as pessoas vão ter que entender que a situação da prefeitura, principalmente a situação orçamentária, é ruim, é muito ruim. É pior até do que a gente imaginava. Mas nós vamos ter que fazer um trabalho aí de muita energia, de captação de recursos externos, de revisão de contratos, para que essa máquina não fique tão pesada e a gente consiga. Hoje a capacidade de investimento da prefeitura é quase zero. Então nós precisamos ter um jeito de equilibrar isso. E graças a Deus, o maior compromisso da campanha foi fazer a casa ficar em ordem e fazer bem feito aquilo que é básico. Nós não prometemos nenhuma obra faraônica, nenhum serviço do outro mundo, nós não prometemos desenvolvimento genético na saúde, nós nos comprometemos a fazer... feijão bem feito. Exatamente, que é muito bom. Que a prefeitura, se fizer, fica muito bom. Agora, você me surpreendeu falando algumas coisas positivas aí do Gilson, né? A maneira dele ser, investimento, performance e tal. Mas você votou contra todas as contas dele, né? No qual foi votado. Foi unânime, na verdade, né? É bom que se diga que foi unânime, né? Você acompanhou todos os processos lá, cassação, escândalos e tal. Fiz parte, inclusive, das comissões de investigação. Uhum. E era para tudo isso mesmo, Tatu? Para William, todas as rejeições? A questão é a Só seguinte... parênteses. As contas é o Tribunal de Contas que deu parecer contra. A Câmara só referendou. O que a gente... Mas foi votado. Técnico, mas é estudo técnico. O que a gente precisa entender é o seguinte. Você... Vamos um exemplo aqui. Você ajuda todas as entidades sociais aqui do município. Mas o dinheiro que você ajuda as entidades sociais é fruto de corrupção. O resultado está ali. As entidades, elas precisam desse recurso. E as entidades não vão... Eu estou dando um exemplo assim, mas não tem nada a ver pontualmente. Caso concreto. As pessoas que vão receber ali, elas precisam daquele dinheiro, não vão ficar te questionando de onde vem esse dinheiro. Mas você sabe que você é fruto de coisa ilícita. Então, assim, resultados, ele tem resultados. Mas quando você tem no meio disso corrupção, escândalo, investigação, uma coisa não pode justificar a outra. Você está usando da coerência, né? Exatamente. Eu acho que não justificam os resultados. Né? Você vai pegar, eu sou morador do Caiçara 2. Eu cheguei lá há 15 anos. Não tinha nem rede de esgoto. Era todo no barro, na lama. Hoje o bairro está todo asfaltadinho. E foi na gestão do Fantin. Então eu vou falar que ele não fez nada pelo bairro? Claro que ele fez. Isso não minimiza os escândalos. Poderia ter sido um grande prefeito, na sua opinião? Pô, com certeza. Com certeza. Mas e aí? E como é que o processo interno foi conduzido? Então uma coisa não justifica a outra. Tá certo. Tatu, eu queria te perguntar o seguinte. Você ficou 2 mandatos lá dentro da Câmara Municipal e comandou muito bem a parte legislativa. Você acha que tem muita dificuldade para o Executivo acompanhar o que acontece dentro do Legislativo, ouvir mais a Câmara Municipal? Nos últimos mandatos teve. É o que eu tenho conversado muito e acho que isso, naquela nossa conversa aqui... De uma maneira macro, os 8 anos. Sim, não teve uma pessoa, eu acho que a gente precisa ter alguém que abra esse canal de diálogo. Sabe, não dá pra gente chegar hoje numa segunda-feira, daqui a pouco tem sessão. Por várias vezes, você chega pra sessão e você não sabia, chegou um projeto aí. É regime de urgência. Alguém vai apresentar um regime de urgência.
Ele tinha, os prefeitos combinavam com alguém, tanto na outra como nessa também, liderança do governo, alguém, e os projetos chegam lá. Você não sabe o que é, não tem tempo de ler, às vezes é uma coisa boa. Muitas vezes um erro assim, grave, não sei se é para facilitar a vida administrativa, como que é, mas você pega um projeto de suplementação, mudança de ficha. Aí tem uma situação que é importante. Por exemplo, vamos aprovar hoje um recurso que é para comprar o material do tapa-buraco. O mérito, ok. No meio desse projeto também coloca junto uma dotação para uma outra coisa. É um jabuti. Que você não faz ideia qual que é o mérito daquilo ali. E aí fica lá. Pinga para lá, pinga para cá. Então, assim, acho que outro desafio nosso é tentar aproximar. Tem que ter independência dos poderes. Mas se você conseguir, de forma harmônica, respeitando o legislativo, fazer com que tenha uma ponte entre o executivo e o legislativo, é muito mais fácil trabalhar. A cidade ganha com isso. Umas 2, 3 sessões atrás, porque eu assisto todas essas sessões via YouTube, desde muitos anos. E eu acompanhei uma fala sua, que você falava a respeito de algo parecido com isso. De que tinha dificuldade do executivo acompanhar o legislativo, essa combinação não ocorria. E você, aparentemente, se colocou à disposição, para a partir de 2025, estar acompanhando mais ali o poder legislativo. Isso significa que teremos Tatu acompanhando as sessões toda segunda-feira lá, ou não é bem por aí? Eu vou fazer o possível para acompanhar. Vou fazer o possível. Você conhece muito bem, né, Tatu? Sim, sem dúvida. E já me coloquei à disposição para também ajudar. Os vereadores que tiverem alguma dificuldade, eu possa aproximar essa situação. Eu acho que o Samuel sabe fazer muito bem isso, foi parlamentar. Então ele sabe como é esse trâmite. Então eu acredito muito, eu tenho muita confiança de que a gente vai fazer esse papel muito melhor. Vamos adiantar uma coisa. Você é o vice-prefeito. O que você vai ter? Já combinou alguma coisa com o Samuel numa participação ativa tua na administração? A gente tem conversado bastante, ele me fez um convite, né, a respeito da pasta do desenvolvimento social. É uma pasta que eu sempre trabalhei os meus mandatos, tenho um grande apreço, sei das minhas limitações técnicas, mas posso compensar isso com muita disposição, com muita dedicação para estudar isso, e dentro de uma composição de uma equipe também técnica, a gente está pensando bastante assim, em aceitar esse desafio e conciliar com as atividades que forem necessárias como vice-prefeito, também essa função mais executiva da coisa. Boa posição, né? Porque para isso o Tatu é bom, né? Com certeza, com certeza. Tatu, você foi convocado aqui porque, se você acompanhou a entrevista do Newton aqui, você sabe que seu nome foi citado aí diversas vezes, né? E o Newton ficou explícito, né, que durante a campanha, vocês trocaram ali alguns vídeos, né? Segundo o Newton Hirota, não como prefeito, mas como cidadão, Newton Hirota, ele levantou aquela velha questão, né, aquele PL, né? Dizem que é projeto de lei, uns dizem que não é e tal, que era a questão de cada vereador ter o seu assessor obrigatoriamente tendo o nível universitário, exatamente isso aí. E aí rolou aquela questão de que você deveria devolver uma grana para os cofres públicos, exatamente e tal. Como que você viu esse movimento do Newton Hirota? Você acha que foi um ataque extremamente eleitoreiro? Totalmente. Inclusive... Amando de alguém, inclusive? Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. Eu não posso dizer, foi amando de fulano, de ciclano, porque eu acho que eu ia produzir uma situação... Tinha que provar, não. Exatamente. Mas assim, em alguns momentos, ele não soube explicar ao certo qual a motivação disso. Então assim, isso está muito claro. Em 2021, já foram feitas tentativas da mesma forma, o Ministério Público avaliou tudo isso. Primeira coisa, as contratações são questões administrativas da Câmara. Se houvesse alguma irregularidade no processo, a Câmara tem toda uma equipe técnica lá para avaliar isso, Departamento de Recursos Humanos, um controlador interno, um advogado, secretários legislativos. O vereador ele faz a indicação da pessoa.
Que hoje o advogado é o Dr. Hans. Isso, mas todo o trâmite de admissão, de contratação é exclusivo da Câmara. Tanto é que o assessor ele cumpre o horário da Câmara. Bate ponto, tudo certinho. Uhum. Então, assim, a avaliação do projeto de lei são duas situações específicas. Tem a iniciativa do projeto de lei, e aí tem o Fábio Tatu, primeiro secretário de uma composição da mesa diretora, que foi feita. Uma vez apresentado o projeto pela mesa diretora, tem a avaliação do parlamentar, do vereador Fábio Tatu, que pode avaliar e dentro das prerrogativas legais, constitucionais, não é que eu vou ser... Eu podia também ser contra o projeto, mas dentro de uma avaliação... Só para elucidar, foi um PL promovido, proposto pela mesa... Pela mesa diretora. Era composta por você, Rafa Freitas e Tom Adorno. Isso não quer dizer que foi a origem Fábio Tatu. Não, de jeito nenhum. Por você ser membro ali da mesa, Foi um projeto que foi encaminhado, uma proposta pelo próprio Tribunal de Contas ali, Ministério Público, com situações questionáveis. O Tribunal de Contas e o Ministério Público, eles não determinam, por isso que eu falo, a independência dos poderes. Eles sugerem que seja feita essa adequação e, na medida da justificativa apresentada pela Câmara, vai fazer uma situação ou não. E aí, por exemplo, naquele momento, o vereador hoje, em registro, ele tem um único assessor. Ele tem um único assessor e esse assessor, na minha visão, ele não faz apenas um papel estritamente técnico. Ele também faz um papel político. De acolhimento de demanda, de correria nos bairros. Então, assim, o nível superior, o diploma universitário pelo diploma universitário, qual é a diferença de eu ter uma pessoa de nível médio e eu ter lá uma pessoa graduada, por exemplo, em tecnologia de automação? Sim. Um assessor graduado em nutrição, um assessor graduado em hotelaria. Nada contra as carreiras, mas qual é a diferença de eu ter um bom assessor com know-how, feeling político, que saiba trabalhar redes sociais, marketing? Esse assessor, para mim, tem muito mais função do que um nutricionista. Exatamente. Às vezes ele tem o segundo grau completo e arrebenta. Um que tem o ensino superior não tem uma desenvoltura tão exemplar. A questão é a seguinte: dentro de uma carreira para aquilo, pode ser um nutricionista, um superior em hotelaria, um tecnólogo em alguma área. Então, à época, uma das minhas justificativas, eu falei, então, vamos fazer uma linha de corte, então? É para ter o diploma? Vamos fazer uma linha de corte. Gestão pública, direito, contábeis, administração pública, áreas correlatas àquilo ali que vai precisar. Analisar um projeto de lei, fazer um corte do orçamento, fazer propostas, aquilo que são políticas públicas. Então, um gestor público, um administrador, um contador, um profissional do direito, opa, ok. Mas deixar em aberto o certificado pelo certificado, vamos debater. E aí eu usei apenas uma prerrogativa que já tinha usado pelo executivo na manutenção de um diretor, inclusive um diretor de finanças excelente, que passou por vários mandatos, mas também não tinha nível superior. Então foi o mesmo texto da emenda, foi o texto usado pelo executivo. Então eu não sei qual que foi o espanto. E aí eles tiveram prerrogativas legais para barrar isso, para vetar, e não fizeram. E aí deixaram para usar justamente no período eleitoral. Então eu tenho absoluta certeza, resumindo tudo, que foi eleitoreiro. Agora eu vou fazer uma colocação. A primeira candidatura tua, 8 anos atrás, era um tipo de política. Nessa agora, você usou muito as redes sociais. Demais. O pessoal acompanha, você estava presente, foi uma atuação realmente grande. Você acha que a política vai mudar muito com a rede social? Já mudou muito, né? A política mudou muito. Não era aquela política antes. Veja só, nós tivemos um presidente que ele estava ali. Lógico, ele fez um trabalho de base, o Bolsonaro ele fez um trabalho de base fundamental, foram 20 e tantos anos fazendo trabalho ali como deputado, então ele tem um trabalho de base. Mas não tem como a gente não citar o trabalho feito nas redes sociais,
que fizeram ele Alavancou chegar em todos os cantos do país. A capilaridade A foi ca- algo a- nunca visto Então até aquele momento. a capilaridade da rede social, ela é uma coisa que assim, precisa saber usar. E a rede social, a internet, Que nessa campanha você usou bastante, usou mais que o Samuel até. É. então, Verdade. e esse é um instrumento que, assim, eu acho que eu já peguei uma geração usando. E eu até acredito que eu dei uma empurrada na galera aqui da política local, que pouco se usava antes da Queria gente ficar entrar. atrás, né, Entendeu? Sim. E aí eu acho que. Mas isso é bom para todo mundo, as pessoas conseguem participar um pouquinho mais, né? E não fica só aquela coisa por baixo dos panos, no Na assistencialismo, cestinha tudo. básica e tal. Exatamente. Sim. Tatu, eu falei diversas vezes com amigos que votaram no Renato Bolsonaro pelo seguinte motivo: o governador tá junto com ele, né? E eu sempre dizia o seguinte, gente, não é bem por aí. O governador vai falar em Renato Bolsonaro, vai falar em apoio, mas é até a página 3. Aí eu contava pra eles que quando o Bolsonaro perdeu a eleição para o Lula, a primeira coisa que Tarcísio fez foi ligar pro Lula parabenizá-lo e se colocar à disposição para qualquer coisa. Falei, eu garanto que se o Samuel ganhar, não vai ter nenhuma rincha, e eu tenho certeza que o Tarcísio vai escancarar as portas do Tem governo até a foto estadual. deles agora. Exatamente. Você, lógico que já está explícito, né? Mas como que você viu essa situação? Porque eu acho que você deve ter enfrentado muitas perguntas do Sem tipo, dúvida, né? sem dúvida. Como que você prevê esses próximos 4 anos aí? Ó, a gente precisa entender que existem relacionamentos que vão além da questão partidária. O Renato, ele apresentou o Tarcísio, de certa forma ali, no âmbito de ser candidato a Deixa eu só governador. fazer uma colocação para quem está em casa, às vezes está desligado, mas o Tatu é do partido do Tarcísio. Do tá? Que Republicanos. fica claro, ele é republicanos assim como o Tarcísio, né? Então você está falando com propriedade. Com certeza. Então, assim, é uma relação que vai além da questão partidária. Você tá entendendo? Da mesma forma, eu fiz a campanha aqui para Rosana Vale, não fiz? Ela foi, depois o Samuel, foi a deputada federal mais votada aqui em registro. Foi uma 4.300 votação votos. imensa. Foi muito bom. Então, o que acontece? Mas ela, desde o início, ela me disse também de uma relação pessoal com o Renato. E eu respeito isso. São opiniões e decisões pessoais que fogem. Eu acho que não precisa ser nada forçado. Imposição partidária. Não, tem uma relação, não tem problema. Acabou a eleição, como você disse, até a página 3. Acabou a eleição. Agora nós vamos cuidar de registro. O Renato vai estar lá na cidade que ele for e o governador vai querer cuidar do estado e o governador tem apreço pelo Vale do Ribeira. E eu tenho certeza disso, tanto é que nessa semana ele fez uma reunião com todos os prefeitos do Vale do Ribeira e disse do desejo de... Vai criar o trem agora. E ele quer, eu estou acompanhando, ele tem outros projetos aqui para nossa região. É legal. E eu espero muito porque assim, a gente já teve uma decepção, né? O Vale do Vale do Futuro Futuro, ficou no passado. Só no papel. Mas só é no o padrão papel. Dória, né? A gente Então. já sabia, né? Exatamente. Ele é bom para fazer Mas eu- programa, mas eu- é lindo. Mas eu espero, e eu tenho muita convicção, e o governador já mostrou que ele tem uma outra linha de. sim. Uma outra linha de Completamente trabalho, diferente. completamente diferente. Eu tenho absoluta certeza que nós vamos conseguir um bom alinhamento. O Samuel, hoje, ele é do PSD, tem um alinhamento. O vice-governador é do PSD. Então nós temos aqui um vice-prefeito, que é do partido do governador. E um prefeito, que é do partido do vice-governador, do secretário de governo. Uma liderança política enorme. Podem falar o que for das condutas pessoais do Gilberto Kassab, mas não admitir que ela é uma baita liderança política hoje no Brasil, Ganhou a eleição, né? não tenho A dúvida. verdade foi essa. Então assim, nós temos, eu tenho absoluta certeza, o Samuel tem muito relacionamento. Eu andei com ele na Assembleia Legislativa, o que esse homem tem de relacionamento político, Sempre ele falava sobre o network. então eu tenho absoluta certeza. Era uma oportunidade única ter o Samuel. É o que eu digo, eu repito, o Samuel ter se colocado à disposição é uma oportunidade que o registro vai ter hoje. Então eu não tenho dúvida que vai dar certo. William, Derradeira? derradeira. Você sabe que esse aqui é o podcast do nosso viés político. O doutor tá querendo quebrar isso aí, né, doutor?
mas tem o nosso viés político, né? Não, mas eu gosto de fazer a vida do entrevistado, porque a população tem que saber esses detalhes do Tatu, que ele era sambista, cantor, tudo isso a gente tem que mostrar isso pra população, né? Não, e assim, o Tatu tá aí no dia a dia. Você tá andando na rua e as pessoas... É isso aí. E aí tem as perguntas difíceis também, né? Aonde você está sentado, eu já falei, né? O Newton Hirota aí estava. E eu olhando no olho dele, como eu estou olhando no seu olho, eu falei, Newton, já estou sabendo que tem um movimento de vereadores que vai caçá-lo e não vai deixar você terminar esse mandato. E eu vou te devolver a pergunta, Tatu. Isso existe realmente dentro da Câmara? O prefeito atual será caçado até o fim? Olha só, já houve com mais força isso. Hoje, se a gente for pensar, hoje, enfraqueceu, mas não é por um simples movimento político. Existem situações que subsidiam isso, embasam isso. Mas a gente sempre fala, o momento agora, nós estamos aí há 1 mês e meio para o ano acabar. Você abrir uma comissão de investigação, porque não pode ser assim, não é chegar e caçar. Tem que ter responsabilidade. Não dá nem tempo mais. Você tem que abrir uma comissão, né? Cumprir ali os requisitos legais. Então, eu hoje, sinceramente, lógico, na política as coisas podem acontecer de uma hora para outra. Mas eu vejo pouca força desse movimento. Ó, eu não sou advogado do Newton, não sou procurador, não sou absolutamente nada, mas eu vou perguntar por ele. Ele pode dormir tranquilo, então? Olha, William, sobre isso, eu acho que ele pode dormir tranquilo. Mas assim, eu vou agora no meu coração de cidadão. Eu vendo a cidade do jeito que está hoje, eu, vereador, não consigo dormir tranquilo. Porque eu fico todos os dias pensando quais as sugestões, quais as ideias, quais os projetos que eu posso propor ao Samuel para que a gente possa fazer essa cidade levantar. Então assim, qualquer registrense que goste dessa cidade e está envolvido dentro da política local e tem de alguma forma poder de ajudar isso, não dorme tranquilo hoje. Uma cidade somato, esburacada. Olha só, hoje, infelizmente, recebi uma ligação. Eu estava num encontro político, recebi uma ligação. Uma pessoa que estava lá no calor esperando um ônibus na rodoviária, não era aqui de registro, ela caiu, bateu a cabeça e morreu na hora. Foram quase 2 horas para chegar uma ambulância. Então assim... não tem desculpa, não tem justificativa. Assim, nesse ponto, você falar para mim que dá para falar para ele dormir tranquilo, eu acho que não dá. Quanto à questão de movimento político, para cassação, esse é um problema menos, acho que na vida dele. Mas eu acho que... Não vale o tempo perdido. Terminar um mandato, sim, tentando, mostrando que está se esforçando para arrumar alguns problemas básicos da cidade, faria com que esse sono ficasse muito mais tranquilo. Tá aí, o Fábio Tatu, nesse nosso bate-papo, podcast. Eu sei que durante esses próximos meses ele vai voltar aqui de novo, porque vai ter muita polêmica na hora que o prefeito assumir com ele de vice. Mas foi uma conversa muito interessante, eu agradeço a sua presença. E, William, suas palavras aí. Doutor, sempre agradecer esse projeto aqui com essa lenda do rádio que eu falo sempre, sabe, Fábio? Para mim é uma honra estar aqui, agradecer ao Rildo. Rildo, você poderia até dar um tchauzinho para a câmera aí, porque tem muita gente que pergunta qual que é o Rildo? Falei, calma, fica tranquilo que todo mundo conhece, é só ele aparecer. Obrigado, viu, Rildo, pelo todo o trabalho técnico exemplar que você faz. E agradecer ao Fábio Tatu, que sempre quando a gente solicita, né, é na hora. A não ser que você esteja longe, na Lua, em Marte, qualquer coisa assim, que não tenha busão para chegar em registro. eu sempre falo, o meu compromisso nunca foi de conseguir resolver tudo. Mas eu acho que eu tenho a obrigação de responder às pessoas e dar o retorno. Oportunidades como essa são importantes para mim. Porque eu posso mostrar para as pessoas que eu tô aqui. E eu tô aqui de cara limpa, não tem papel nenhum aqui, não tem nada programado, entendeu? Eu tô aqui para responder do meu coração aquilo que gente, eu programei minhas perguntas, mas ele não sabia. Então assim, eu acho isso importante, porque talvez se a gente combina, eu não consigo vir aqui e falar do jeito que eu falei. Não consigo. Tá certo. Então acho que assim, eu sou um registrense de coração, tô aqui para, como eu disse, para fazer um mandato leal ao lado do Samuel, ajudar ele no que for preciso, sem pressa para o que vai acontecer ano que vem, daqui 4 anos, um tempo de cada vez. E hoje o nosso objetivo é colocar a nossa cidade para o lugar onde ela sempre deveria estar.
desenvolver, gerar renda, fazer as pessoas voltarem a sorrir. É isso. Mais uma vez, muito obrigado ao Fábio Tatu, muito obrigado ao William e Wildo. É isso aí, até a próxima.